ao vivo. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e multiempreendedor e normalmente eu falo o tema primeiro, mas é que hoje vai ser mais descontraído. Hoje é mais um bate-papo, lembrando que você que está vendo na reprise, aqui por esta câmera, né? Estamos ao vivo aqui em 2 lives ao mesmo tempo, mas se você está vendo na reprise, você não está vendo realmente em tempo real. Na descrição do vídeo tem nossos cursos, contato comercial, mentoria e tudo mais. Acompanhamento, tudo que você possa imaginar. E quem está no ao vivo, aqui na biografia também tem os contatos comerciais, só não tem os links, aí isso é só entrar em contato. Bom, hoje é mais descontraído, mais relaxado, justamente porque vai falar sobre isso, sobre essas interações. Interações, essas técnicas de interação. Vai desvendar a quarta parede, coisa assim, vocês vão entender. E falizar, essa alegria, cadê o rolê daqui? Vai acontecer agora, pera aí que eu vou resolver isso agora. Calma aí, vem pra cá, não deixa fora nada, pra aqui. Pá, compartilhado, devidamente compartilhado. A live daqui vai piscar na tela, porque eu tenho que compartilhar. Tudo bom, Tilapia? Pô, tudo tilapiado. Bota aqui, compartilhei aqui, e venho aqui, aí onde que eu tenho que botar? Aqui, aí aqui também. E aqui. Pronto, devidamente compartilhado. Agora já estou como on, que é o que o pessoal chama de o pai tá on. Pois é, o Isaac. Hoje mais descontraído. Esses dias todos viemos com um bate-papo forte. Com o que mesmo que a gente veio? A gente veio com alegria e com diversão. Isso aí. Eu não vou lembrar de cabeça não, mas teve vários temas maneiros. E agora estamos nessa rolê aí de alegria. Hoje mais descontraído. Mas... Não, então. Oi, Edilane. Mas eu durmo cedo. Quando dá 8 horas, eu já tá me recolhendo. Aí quando dá no máximo 9 e pouco, eu já tô dormindo. Se eu acabei de acordar, como é que eu vou dormir se eu acabei de acordar? Não faz sentido. E você, conseguiu dormir bem? Legal, Edilane? Descansou bem? Hoje é mais descontraído, mais bate-papo. Fala pra casa da ganância. Agora até aqui é 8h80, né? Aqui a própria prosperidade na live de cá vem. A própria bem-aventurança. Aqui o próprio pecado. Que é uma doideira, né? Você tá bem, pecado? Ué, como assim me despedir? Tá falando como assim? Não entendi. Foi ontem. Hoje é hoje, agora é agora. Agora é agora. Agora é agora e ontem foi ontem. Não entendi. Agora eu fiquei confuso. Agora eu não me despedi não, acabei de chegar. Pareço Messi? Talvez. Ó, são 2 lives simultâneas, então de vez em quando eu vou estar aqui, ó. Pá, falando aqui, falando ali, por isso. Tá certo. Se eu sou nordestino, o que supões? Fala, Moniquinha! Conte comigo, eu passo pela esquerda. Moniquinha, seu afinhado pela direita. Você tá bem? Aqui tá tudo extraordinário. Cante, pode ser também. Sou lindo, eu tô sabendo. Ô Moniquinha, aqui tá extraordinário. Qual foi a melhor parte da sua semana, Moniquinha? A melhor de todas. Maurício lançou uma lua ali pela esquerda. Ô Edilane, eu não entendi não, vou ver depois no replay. Mas foi ao contrário, eu dei uma saudação, porque eu acabei de abrir a live, que eu falei, seja bem-vindo, papapá, meu nome é Richard Nascimento, hoje vai ser só bate-papo, tranquilo, interação, não me despedi não, mas não tem problema. E eu acabei de acordar, não faria sentido eu fechar, porque eu acabei de abrir a live, acabei de acordar daquele jeitão, eu acordo cedo mesmo, daquele jeitinho. É mesmo? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Moniquinha. Você não tem publicações, Moniquinha? Ah, censura. A própria censura. A censura é maravilhosa. Moniquinha, obrigado pelos bastões. Acontecendo em simultâneo.
Jovem, como é o nome? Edilane? Acho que é Edilane, esqueci. É Edilane mesmo. Mas fala pra mim, como é que foi de ontem pra hoje? Dormiu legal? Se alimentou bem? Como é que você está? Fala comigo. Fala comigo. Ô, conte comigo, tu me mandou alguma coisa? De mensagem? E eu não vi? Ian, aí o Ian perguntou, vai onde com essas entradas? Tem várias entradas aqui. É bom que eu, pra cinema, eu não preciso nem pagar nada, ó. Já vou podendo levar acompanhante, são 2 entradas. Aquele cara do ET do filme, não, isso aí, agora ele falou uma parada que é verdade. Agora ele falou uma parada que é verdade. Mas eu fiz mais de um filme, porque eu fiz esse filme do ET, eu fiz o Harry Potter, porque tem o Dub, aquele elfo. Também fiz Sméagol do Senhor dos Anéis. Eu fiz mais qual? Fiz alguns. O Biribinha perguntou assim: descobri que minha namorada é homem, o que eu faço? A minha ideia é bem tranquila. O que você vai fazer? Você vai invadir a casa de um vizinho que tenha moto. Senão não adianta, tem que ter moto. Você vai invadir essa casa, de preferência de algum conhecido que tenha moto. Tu vai pegar essa moto, vai fazer uma ligação direta nela, vai sair com ela da garagem. Você vai acelerar, de preferência agora de madrugada mesmo. Você vai acelerar fazendo um randandã na cidade inteira. Quando você vê uma viatura da polícia militar, você vai cortar e empinar na frente dela, fazendo um randandã empinando. Dá um grau na frente da polícia. Aí a polícia vai ligar a sirene e vai começar a te acompanhar. Que aqui no Brasil não chama mais de perseguição. O que você vai fazer? Você vai dar o pinote. Vai dar o pinote. Aí vai dar o pinote, vai acelerando para sempre. Quando você vê uma idosa, tem que ser idosa, não adianta. Você vai acelerar com tudo e vai empinar bem na cara dela. É a solução que eu tenho para você hoje, com relação ao que você falou agora aí. Mas tem que ser nessa ordem. Se fizer qualquer coisa, tem que ser agora de madrugada. Qualquer coisa fora dessa ordem não vai te ajudar, entendeu? Tem que ser exatamente nessa sequência. O Conte, você me mandou alguma coisa por escrito? É porque eu entrei direto aqui. Meu beijão. Se eu dormi bem, dormi legal. Dessa vez eu dormi legal. Dormi maneiro. Dormi bacana. Tá gravado, tá gravando. E eu tô mais relaxado, mais tranquilo, mais sossegado. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Hoje eu estou mais sossegado. Saiu 6 cortes e você, Mimi Beijão? Você, Mimi Beijão? Todas as falas são assim, né? Tua maneira, tipo assim, momento Cacau. Você é Mimi Beijão? É engraçado. É engraçado. Agora o que eu ia falar? Não era isso não, pô. O que eu ia dizer? Você descansou legal, né? Você dormiu bem, pá, daquele jeito. Você escreveu alguma coisa. Porque assim que eu já comecei direto, por causa da hora, né? Comecei atrasado. Então não sei se você me mandou alguma mensagem que eu possa não ter visto. Adole. Sim, Mimi, adole. RZF. Obrigado pelos bastões. O cronograma hoje está interessante. Porque o que vai acontecer? O que seria para ter no outro aplicativo, né? Não vai ter nada hoje, então vai ser assim. Eu quando for lá para umas... sei lá. Bom, mas um determinado horário aí, eu vou descer lá pegar a parada e eu tenho um atendimento de manhã, eu tenho aula para dar de tarde. E eu vou ver se eu já... o que eu já mexo de imediato para conseguir marcar alguma coisa pela noite, se for o caso.
Ah, tá. Não, então tá ótimo. Tô aqui olhando pro vazio, né? Vai ser acho que o primeiro corte que vai ficar assim mais relaxado, mais tranquilo. Mas foi importante também que eu dessa vez eu pudesse descansar mais sossegado. A Edilei foi embora? Cadê a Edilei? Então será tranquilo o cronograma. É, ao mesmo tempo vai ser tranquilo o cronograma e eu tenho que botar ele para ser pegado, entendeu? Esse que é o correto, eu fazer alguma coisa para botar ele pegadão. Eu queria que já tivesse caído aquela parada lá de ontem que eu fiz. Só que eu não sei, não apareceu nenhuma atualização ainda. De repente hoje aparece alguma atualização, beleza? E eu vou ter que me aventurar, vou ter que ser aventureiro. Ou seja, pegar e fazer um regaço do jeito que tá. Hoje é dia 4, eu tenho até dia 10 para resolver umas coisinhas aí. Vou ter que ser um aventureiro, vou ter que arranjar um rolê. Fazer o rolê da alegria. É o que vai acontecer. Eu tenho algumas coisas razoáveis para resolver daqui até dia 10. Cheio de X, cheio de churrasco. Tava fazendo uma contabilidade? Tava fazendo uma contabilidade? Tu tem ideia do que tu vai alcançar lá no rolê? No LL? Qual a meta que você vai alcançar no LL? Porque tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Com essa outra moça lá, 6 pessoas para poder fazer o rolê. Aí eu quero ver o que a gente vai fazer. E você, como é que tá? Cronograma da alegria. Acho que eu vou comer alguma coisa. Não vai ter jeito não. Vamos filmar comendo. Dani Lins, obrigado pelos bastões. Tururu, tururu. Passar de 45 já fica mais fácil. Fica mais fácil pra caramba. O W tá pedindo lá pra alguém ver os stories do W. E, e tá bem escrito assim, ó, de olho nos stories. Não vendo, só faço live por diversão. Então quem quiser, tá. Com relação ao teu 45, é porque eu tava imaginando o meu 45 também. E aí pronto, já começa a ficar interessante. Interessante. Vamos ir desvendando esses mistérios aí. Ontem eu perguntei algumas coisas assim, alegria? Aí alguém falou, diversão, entendeu? Falei coisa com coisa. Eu vou comer um negócio ali. Na verdade, dessa vez eu não estou com fome. Mas eu vou comer mesmo assim. Ontem eu também fiz uma coisa interessante. Eu peguei o DVD, coloquei um filme no DVD. Que fazia muito tempo que eu não fazia. Porque tem tudo aqui, né? Pá, aqui, ó, pá. Eu botei. Achei importante. Até para eu relembrar algumas coisas. Inclusive por conta do próprio filme em si que eu coloquei, né?
Aí temos ao ponto, né? Coloquei... então, aquela trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Só que eu não botei os três porque é tudo longo. Botei um ontem, aí vou ver outro hoje, outro amanhã. Apesar de ser ficção, eu fui lembrando de algumas coisas. A primeira coisa que eu lembrei é que um dos vídeos lá, eu digo lá no vermelho, se você está vendo na reprise, aqui no vermelho, Como Ser o Batman na Vida Real, é um filme, é um vídeo que deu uma boa repercussão, porque realmente é uma pesquisa do neurocientista e cinesiologista chamado Paul Zor. Esse é o primeiro ponto. Depois que tinha algumas coisas, né? Algumas coisas inspiradoras ali. Vamos começar. Aí essas questões inspiradoras, entre elas tem algumas questões da necessidade de aprovação, ou a não necessidade de aprovação. Você tem o isolamento e o trauma, a grande superação ou não desses traumas. E aí eu achei muito interessante eu fazer o rolê da alegria. É o quê? Misericórdia o quê? Como assim? Não entendi. O que eu falei demais? Agora eu não entendi. Quando você falou misericórdia, eu não entendi o que houve. Não entendeu. Eu não entendeu. Eu de Veldaldi, eu não entendeu. O filme, seu menino? Não, o filme... Não, e porque essa parte que eu entendi é alegria, mas... Por que misericórdia? Eu não entendi. O que houve de tão impactante? Isso que eu queria dizer, que é sobre o filme eu entendi, mas qual foi a parte tão impactante assim pra você lançar um misericórdia? O que teve de tão impactante? Porque num todo, o que eu raciocinei aqui com o meu raciocínio? Traumas e tal. Porque tem que pensar o seguinte. Na minha visão, nada entre a criação de filme dessa categoria pode se comparar com essa trilogia. Fala, Rodrigo. Por quê? Porque ele foi feito de uma forma muito específica, com atores muito específicos, foi tudo muito pensado. E com relação à questão do que eu acabei de comentar aí sobre o que o enredo do filme se traz ali, aquela questão dos traumas. Tem que lembrar que nesta trilogia é um filme demorado, mas acontece ao mesmo tempo tudo rápido. Porque é um filme, não dá tempo, não é uma série para contar com riqueza de detalhes os negócios, né? E aí, você tem várias coisas nesse cenário deste filme em si, que vai remontando coisas que existem lá na chamada História em Quadrinhos, HQ. E temos também pensar o seguinte, é isso mesmo. O que eu percebi que eu absorvo, lembrando que são 2 lives acontecendo em simultâneo, então às vezes eu falo um nome que não tá numa live porque tá na outra. O que eu absorvi na época pra mim e qual a diferença de como eu vejo hoje? Na época foi apenas inspirador, né? Tava naquele auge de determinados acontecimentos. Agora, quando eu faço uma revisão, uma releitura desse cenário, o que eu observo? Os mínimos detalhes, né? Um olhar mais minucioso. Neste olhar minucioso, o que eu observo? Primeiro, o quanto que quando
determinadas pessoas intervêm ali naquele cenário que ele tinha uma ideia, uma ideologia, pá. Pessoas que fazem sentido, tá? Ele perde um pouco o senso de responsabilidade. Ele faz algumas coisas totalmente irresponsáveis. Mas eu só reparei agora. Um monte de coisas arriscadas. Arriscadas não só para ele, porque quando é para ele, tá dentro daquela ideologia ali de transformar tudo, pá. Depois ele começou a fazer umas coisas meio arriscadas para outras pessoas por causa de uma paixão. Aí, quando eu falei traumas superados ou não, é porque claramente ele pegou no... Ô Charmosinha, pegou ali o próprio trauma e fez dos seus medos sua força. E inclusive no lugar onde ele caiu quando criança, né? Também fez dali o próprio começo de tudo. O lugar onde ele caiu, isso pelo menos nessa versão, né? O lugar onde ele caiu quando era criança, na mansão, é um lugar fundo e tal. Ali mesmo ele explora de novo aquele lugar e descobre que tem mais coisas ali. E que o medo na época, que tipo, vai ter um monte de morcego em cima, ele não permitiu que ele visse que tinha outras entradas, que ali era uma entrada para um lugar importante. Porque os avós dele conseguiam libertar alguns escravos e usavam aquele lugar ali subterrâneo para transportá-los. Então são detalhezinhos. Aí ontem eu vi o Beginnings, hoje vai ser o Cavaleiro das Trevas e amanhã o Cavaleiro das Trevas ressurge. Volta a dizer, eu já vi o filme várias vezes. Só que agora eu estou procurando uma coisa muito específica ali. Eu estou vendo procurando algo e não só para ver o filme, né? Estou procurando um negócio ali, tá ligado? Procurando uma parada. Bom dia, Charmosinha. E uma das coisas que eu me pergunto ali é até onde vai o que seria? Algumas coisas difíceis de falar aqui, mas uma delas é até onde vai realmente a nossa busca real por algo sem uma necessidade de aprovação. Quando eu falo necessidade de aprovação, é porque em algum momento aquele cara está fazendo aquilo ali sozinho. Ele não está fazendo totalmente sozinho. Tem alguns personagens que montam o mecanismo para que ele consiga alcançar aquele resultado que ele quer ali de transformação da cidade. A desarticulação do crime organizado, coisas assim, né? O Fox, o mordomo, a menina, o comissário de polícia. Acho que são umas 4 ou 5 pessoas que montam a articulação toda lá. Só que essa articulação toda não traz nenhuma glória. E isso me interessa. Duas coisas. Uma, que depois que eu percebi que eu falo umas coisas que estavam no filme. Por exemplo, tem um negócio que eu falo bem assim. Eu como pessoa, eu posso ser destruído, eu vou passar. Mas como símbolo, como uma coisa maior do que eu, não. Pode ser para sempre. Porque qualquer um consegue realizar. Isso é uma fala do filme. Tamo junto, Braddock. É uma fala do filme. Então eu percebi o quê? Que tem uma coisinha ali que eu estava esquecendo. Eu não posso ser apenas uma pessoa. Tem que ser um símbolo. Algo maior do que isso. E aí sim, você se torna indestrutível porque você não é só você. Só que aí você tem que se abdicar totalmente de suas vaidades. Levando em consideração que é isso que eu também estava procurando. Que ali no enredo, ele não tem como ter um reconhecimento de ninguém. Essa é a graça. Isso é muito delicado, eu acho. Por isso que eu falei que nem tudo dá pra falar aqui. Mas é muito delicado, porque você teria uma dimensão do que seria executar um plano, porque você acha que é o correto.
mas não ter necessariamente algum apoio. E pelo contrário, você talvez ser perseguido e criminalizado por ele, por esse ato. E mais, não ter como, não poder, na verdade, receber nenhum tipo de reconhecimento e fazer uma coisa. Imagina o quanto uma pessoa precisaria estar focada no seu objetivo para chegar ao ponto de não ter como receber nenhum apoio de nenhum lado. É isso que eu estava procurando. Você vai entender os códigos. De nenhum lado, nem reconhecimento, nada. Isso abdicando de suas vaidades para alcançar uma parada que é para o bem-estar comum, para o coletivo. É isso, não tem mais nada. Ah, mas ele ganha... Não ganha nada. Não tem nenhum benefício naquilo que está sendo feito, a não ser para o coletivo. Para a pessoa que está executando, não tem. Aquilo ali me interessa, eu quero entender. Apesar de estarmos falando de algo fictício, eu não posso esquecer que existem questões inspiradoras ali e que tem outras coisas que tangem a realidade. A realidade. Então eu estou observando. Tem muitas coisas decodificadas. Por exemplo, tem um negócio que é da ficção. Você já viu Os Vingadores, por exemplo? É ficção também. Mas eu vou elucidar para você entender uma coisa bem específica. Sabe o que é? Tá. Então, por exemplo, você já viu que um dessas últimas aí, ou penúltimas, eu não acompanho todos. Mas não apenas o Thor tem aquele martelo lá, mas acho que o Capitão América pega, né? Que ele faz um negócio, obrigado. Ele pega lá um martelo no meio do rolê e ele é digno de levantar o martelo. E se você sabe o que eu tô falando? Já viu isso? Lembra disso? Que eu quero fazer um comentário especificamente sobre isso. Há alguns comentários sobre isso. E do que pra mim tem uma coisa ali. Pronto. Se eu tô... Vamos supor que todo aquele cenário fosse real, né? No meio da guerrilha. E tá tudo acabando. Uma coisa eu digo, eu não sou digno, tá? Mas naquela hora especificamente, eu voaria na direção do inimigo e abriria a mão com toda certeza que naquela hora especificamente eu seria digno. Para aquele momento. Se não fosse, morreria assim, com essa cena ridícula e eu com a mão aberta. Mas faria, porque teria certeza na minha cabeça que naquela hora seria. Que seria dotado de todos os poderes e tudo aquilo que fosse necessário para alcançar aquele resultado ali. Outra coisa que me chama a atenção em outra versão é que tem um Thor deprimido, ele tá depressivo. Mas a depressão não fez ele menos digno. Até ele se surpreende, ele não sabe se ele consegue. Ele faz assim, meio inseguro, e o martelo. E ele arregala os olhos como quem. Só pela expressão facial, como quem fosse assim, caramba, eu. Ah não, ele fala assim, ele fala. Nossa, eu ainda sou digno. Porque ele não entendeu ainda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Que as suas tristezas, as suas mágoas, ressentimentos, principalmente consigo mesmo, não vai impedi-lo de ser digno. Lembrando que a gente está falando de ficção, mas como eu falei, a ficção ela é inspiradora. E apesar de eu não curtir tanto as ficções, estou observando com mais detalhes, entendendo um pouco melhor, porque a gente não tira as coisas do nada. Por mais viajado que seja um filme, ele é retirado de alguma coisa. Por exemplo, defina dignidade. O que é uma pessoa ser digno de algo? Olha que interessante. Vamos entrar nesse mérito. Eu vou definir o meu conceito de estratégia, do grego estratégia.
do francês estratégia, do inglês strategy. Defina dignidade. O que é uma pessoa ser digna de algo? Define. Esse é o desafio de hoje. Defina o que seria ser dignes. Dignes. Defina. 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 Defina o conceito de estratégia. É você. Aqui, ó. O mundo das orquídeas. As orquídeas são plantas muito valiosas em muitos sentidos. Definiu assim, ó, dignidade é igual a não abrir mão da nossa essência. Olha que interessante. Claro, volto a dizer que estamos falando de uma ficção e estamos dando a liberdade de que ela se tornasse algo possível e real. Ora, se este conceito de dignidade se aplicasse ao filme, então todas as pessoas que estivessem vivendo na sua essência, na primazia de sua essência, como um todo, conseguiriam erguer o martelo. Pessoas boas, ruins, qualquer um que tivesse 100% da sua própria identidade, 100% daquilo que ela é, ela seria digna se for esse conceito. Olha que interessante, né? Mas eu gostei do ponto do mundo das orquídeas. Não sei nem se ainda está aí. Primeiro por serem orquídeas, para começar. E depois porque a identidade, não tenho dúvida, é o primeiro passo para a nossa dignidade ser preservada aqui no mundo real. No conceito aqui, abrindo o precedente da ficção ser realidade. Ora, eu ergui o martelo, foi o que eu falei, né? Se eu estou no meio da guerra, é o fim do mundo, eu vou pular de mão aberta, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Agora, nesse exato momento, acho que eu não seria digno. Se for pensar que a dignidade é o conceito do mundo das orquídeas, sou sempre digno, estou sempre aí, ó, circulando martelo por aí. Mas se for pensar que de repente dignidade é alguma coisa além que isso, talvez não sei. Se fosse ser uma pessoa boa, eu não sou bom. Não daria? Não seria o caso? Só mudar aqui o rolezinho que eu botei o negócio errado. Eu botei o negócio errado, mas eu vou botar esse pote aqui. Fora da câmera. Fora da câmera. Fora da câmera. Tô feliz, mas eu estou feliz que... Eu conte comigo, você também pode botar... São duas lives distintas. Uma nessa câmera e outra nessa. Então pode ser que tenha outro conceito. Pode ter o seu próprio conceito também. Nada impede. O mundo das orquídeas já chegou daquele jeito. Mas o que eu ia dizer? Então o que me chama a atenção ali? Nessas algumas questões da ficção que elas não são retiradas do nada, mas elas trazem alguma reflexão e é baseada em alguma coisa.
Quando mostra aquela cena dele depressivo e erguendo o martelo, ele chega a dizer: nossa, eu ainda sou digno, eu surpreso. Como, na cabeça dele naquele momento, fica subentendido que aquela profunda tristeza, aquela depressão, aquela angústia, talvez aquela raiva, fizesse com que ele não fosse mais digno. Uma pessoa que ela tem as capacidades de alcançar alguém ou de transformar algo no estado que ela está saudável, por incrível que pareça, ela permanece com essas condições de merecimento e dignidade idênticas quando ela está passando por um problema emocional. A diferença é que na prática ela vai estar se comportando diferente e aquilo é um período de tempo que dá uma sensação de que não vai acabar nunca enquanto ela está passando o problema, porque obviamente tem até um poema muito antigo que fala sobre isso, que depende do jeito que a gente vê. Uma dosezinha de algo muito ruim, de um remédio talvez, amargo, dá uma sensação de que é muito. E uma colher generosa de algo gostoso parece que é pouco. É porque a nossa percepção das coisas é que muda. Então, nesse sentido que eu falei, que tem algumas coisas dentro da área da ficção, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né? Acho que desse tempo todo, trazendo a ficção como uma possível mensagem, não como realidade, mas como uma possível mensagem. Aquilo é tirado de algum lugar, é baseado em algo, depois entra as ficções, mas a gente pega uma mensagem. Peraí, tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem de que algumas pessoas podem não se sentir mais dignas de executarem os processos que executavam, porque estão numa profunda tristeza e perdem a sua, aí pode ser, identidade. Mas isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se você tem uma convicção do que vai alcançar, do que realmente quer fazer, isso é outra história. Eu sempre voto, isso eu insisto muito, que a nossa tomada de decisão é superior a qualquer outro fator externo. O que isso significa para quem chegou agora? Que existem coisas que nos influenciam, não tenho dúvida nenhuma. A maneira que fomos criados, a escola, os traumas que a gente superou ou que não superou. Mas a nossa decisão é superior a tudo isso. Somos influenciados pelo meio em que vivemos, pelo lugar onde nascemos, pelas escolhas de amizade que temos. Tudo isso nos influencia, sim, mas não é fator determinante para poder dizer o que nós somos e nem para onde nós vamos. Toda vez que eu entro nesse assunto, eu repito, para que ninguém esqueça. Nasci e fui criado na favela. Se eu não falar, não vai dar para notar nada na minha fala que remeta essa natureza. À medida que eu vou desdobrando alguma coisa, algum assunto, primeiro que volta o próprio fato em si, naturalmente, porque faz parte da minha história. Mas se alguém que já vivenciou aquelas vivências, talvez, cara, você conhece umas coisas aí vai perceber. Do contrário, não. Observação. O que eu percebo? Existem duas realidades extremas. Hoje, numa vida muito confortável, quais são os riscos? A minha empatia desaparecer ou eu esquecer, em algum momento, que existem problemas que não são guerras particulares. Oi, preciosa Ágata, que faz parte de outras pessoas, sim, que eu não estou mais dentro daquele ciclo. O deboche, beleza? Mas ao mesmo tempo aquilo vai me afetar ou já me afetou e poderá vir a me afetar e afetar o coletivo. Quando a gente acha que algum problema que é do outro não é nosso, em que sentido? Tem um problema te desencadeando mas é na cidade vizinha. Na cidade vizinha está muito perto de você. No estado vizinho. Bom, basta dizer que dentro do estado do Rio de Janeiro um monte de coisa depois se alastrou para São Paulo. E vice-versa. Fala, preciosa Ágata. Então são coisas que nos afetam. É a mesma coisa na época de determinados acontecimentos que começaram lá na China, que não precisam ser nomeados. Mas eles vêm se espalhando, chegou no mundo inteiro.
Não é uma guerra particular, é aquele efeito borboleta. Para quem não sabe do que se trata, é porque tem um ditado, né, um provérbio chinês, acho que é chinês, eu lembro que é oriental, não lembro se é chinês não, que diz que o bater de asa de uma borboleta no Oriente pode ser um furacão no Ocidente. Mas se refere a isso. Pronto. Trazendo de volta o que eu estava falando no começo. Então eu tô vendo alguns filmes de novo, pá, procurando uma mensagem. Sabe quando na realidade somos um elo e nada é só do outro, o mundo das orquídeas que é igual que eu falo sempre sobre plantas aqui, o mundo das orquídeas. No seguinte sentido, mas sobre nós, seres humanos. Efeito borboleta, é isso, preciosa Ágata. O que acontece? Se eu tenho uma planta aqui, seja lá qual for, eu preciso ter uma noção de quais cuidados tem que ter, e a maioria das vezes, você tem ali uma que gosta de sombra, uma que gosta de sol, você vai ter que regar mais ou menos, mas tem uma constância para ser executada. Que muita gente fala assim, que eu queria um resultado rápido. Eu falo, então, experimenta pegar uma planta que precisa ser regada diariamente e coloca 40 litros de água nela hoje e fica um mês sem regar a planta. O que vai acontecer com a planta? A pessoa sempre... Não, provavelmente ela vai morrer ou no primeiro dia ou nos outros. Ou pelo excesso do que eu fiz com ela com a água, ou nos outros dias que ela vai ter aquela carência. Pois então... Para a nossa evolução pessoal, emocional, espiritual, física, para um corpo melhor, para tudo isso aí, o mais importante do que o volume é a constância. Tem hora que a gente tem que pôr muita pressão em alguma coisa que é um volume extraordinário, mas via de regra é uma constância. São várias coisas simples feitas diariamente. Diariamente é todo dia, sem falhar, vai ter um grande resultado. Se eu venho aqui todo dia e entrego um conteúdo, mesmo agora há pouco, como eu estava fazendo mais descontraído, por um ano, aí se torna extraordinário depois de um ano. Ele não é extraordinário nos primeiros 2, 3 dias. Ele é maneiro, ele não é extraordinário. Mas é a constância de algo simples, feito diariamente, que torna extraordinário. Mais importante que o volume é a constância. Desse jeito, preciosa Ágata. Exatamente. Isso funciona para quem está construindo o corpo na academia de musculação. Isso funciona para quem está reconstruindo sua vida emocional. Isso funciona para práticas espirituais, seja de qualquer espiritualidade praticada. A constância vai sendo muito diferente. Claro que tem momentos que são chamados de imersão, que são períodos de tempo que a gente vai mergulhar em alguma transformação e ela tem um impacto muito positivo. Porque a gente vai focar só naquilo ali, a mente vai dar um super foco. Isso já é outra história. A gente estava falando de algumas coisas da ficção aqui, preciosa Ágata. Lembrando que são 2 lives simultâneas, então eu falo uns nomes que não estão numa live é porque está na outra. Falando de algumas coisas da ficção, falando do Batman, falando do Thor, falando de coisas assim fora da realidade, coisa que eu não costumo fazer, mas para entender a mensagem. Porque quem escreveu, né, a gente não pensa muito nessa parte. Quem escreveu aquilo ali... momento chamado desse jeito, escreveu pensando em alguma coisa, e a maioria das vezes tem alguma mensagem que está sendo passada por detrás daquilo ali, e às vezes eu dou uma revisada em algumas matérias. É raro eu ver como alguma coisa que seja da ficção, mas eu vejo procurando uma coisa. Às vezes eu não sei o que eu estou procurando, às vezes eu sei o que eu estou procurando. Por esses dias eu estou procurando e encontrando a seguinte mensagem: existe uma necessidade de aprovação muito grande, mas a ideologia de uma pessoa, se ela for muito fundamentada, ela não precisa mais daquela aprovação. Ela não precisa ser notada, reconhecida, elogiada, paparicada, para que ela permaneça na constância daquilo que ela se propôs a fazer. É óbvio que somos seres humanos, então temos nossas vaidades, nossos desejos, nossas vontades de que as pessoas nos reconheçam, que sejamos aclamados de alguma forma. Isso também é real. Mas, sobretudo, como que vou construir algo tão sólido
que fuja de mim, ou seja, que seja mais do que eu, que seja um símbolo, que seja algo construído, para que na minha ausência permaneça acontecendo e para que as pessoas que forem envolvidas nesse processo tenham essa mesma sensação de caramba, eu faço parte de algo tão organizado. Eu já consegui isso em algum outro momento, aqui mesmo no Abóbora, aqui nesse aplicativo aqui, nessa câmera onde a preciosa Agatha tá. A gente conseguiu construir e parece que alguns elos se romperam. Então, nesse período de reconstrução é que separa as crianças dos adultos. Do que eu estou falando? Então agora está passando uma missão. Por desse. Porque, por exemplo, pensa. Quando eu falo de reconstrução, a maioria das empresas, por exemplo, que deram muito certo e que tem uma certa estabilidade, elas primeiro faliram, pelo menos uma vez. Eu vou ler aqui o comentário do Mundo das Orquídeas antes de continuar minha linha de raciocínio. O filme Matrix passa uma mensagem extraordinária. É preciso observar os sentidos aguçados. Pronto, vou abrir o precedente para falar desse. Quando eu vi Matrix, há tanto tempo atrás... tá passando a missa com o Papa Francisco na Canção Nova. Excelente, preciosa Agatha. E aí o Mundo das Orquídeas fez eu lembrar que quando eu vi o filme do Matrix, a primeira vez, era só legal. Mas eu mesmo lembrei de coisas do filme recentemente, porque eu passei por uma transformação que ela começa aos 16, mas ela sai da Matrix aos 20, mais ou menos. E depois ela sai realmente aos 25, ela desapega aos 25. Tô com 31. Só que não tem mais volta. Eu não tenho mais como voltar. Não tem como eu voltar mais. E ao mesmo tempo isso é perturbador e ao mesmo tempo libertador. Entendi, preciosa Agatha. Você entende? Por que eu digo que é perturbador? Porque não tem como voltar. Não adianta eu fingir um comportamento coletivo porque não é verdadeiro. Eu sei muito bem o que está acontecendo. Que somos induzidos num ritmo hipnótico, que as coisas são feitas para a gente acreditar em determinados acontecimentos, porque eu estou olhando os números, literalmente os números da estatística real e não só da impressão que querem passar. Porque eu posso pegar um número e fazer só para quem não entendeu o que eu estou querendo dizer. Vocês já viram que quando acontece alguma coisa ruim, essa notícia ruim ela é repetida a semana inteira, significa que não tem tantos acontecimentos ruins assim. Só que a noção de percepção que a gente recebe é de algo catastrófico, porque todo dia tem uma notícia ruim ou mais de uma. Só que existem um monte de outras coisas muito boas acontecendo. E a minha percepção hoje, ela mudou por causa da realidade. Fora da Matrix, eu sei que existem problemas, mas que existem soluções, que as pessoas são viciadas ou em arranjar soluções para problemas que não existem, ou arranjar problemas que não existem. Os dois extremos. Nem uma coisa nem outra existe. Ela existe por causa da minha percepção. Ela existe porque eu vou executar um problema ou porque eu vou executar uma solução. O ponto da realidade, na minha cabeça, não é eu acreditar que tudo sempre vai dar certo, porque seria mentira. Mas se eu acreditar que sempre tudo vai dar errado, é mentira também. E também é uma doença que não é falado. A maioria, eu fazia a afirmação pela metade. Eu chegava nessa parte agora e trocava o assunto. Mas aí eu conversei com um terapeuta mais experiente na cidade e ele falou com todas as letras. Ele disse: mais da metade da população está doente. Mas ele explicou categoricamente do jeito que eu imaginava já. Tamo junto, Mundo das Orquídeas. Por quê? Do que a gente estava falando? Se uma pessoa não consegue me responder, por exemplo, o que ela gosta de fazer na vida, o que faz ela feliz, ou ela não é feliz, ou ela esqueceu o que faz ela feliz, ou ela nunca nem parou para pensar nisso. Então, essa pessoa está doente, nesse sentido, tá? Se ela não está, ela tem a tendência ao primeiro acontecimento ruim na vida dela,
e esses acontecimentos estão aí para acontecer mesmo, vai acabar com a vida dela. Por quê? Porque ela não tem uma noção do que faz ela bem. Aproveita e faça esse termômetro com quem está aqui. E a pergunta fatal: o que te faz feliz? Do que você gosta? O que você gosta de fazer? Responda aqui nos comentários. Por quê? Se eu não tenho isso no pé da letra, na ponta da língua, é porque eu não fiz uma reflexão sobre isso. Se eu já sei e faz um tempo que eu não faço aquilo que eu gosto, é bom fazer, né? Se eu já sei e estou sempre fazendo o que eu gosto, beleza. Até se vier algum acontecimento pesado, porque acontece. Eu tenho que estar pronto. Como eu sempre falo, eu olho o projeto e falo assim, se der errado, eu estou disposto a lidar com aquela frustração? Sim. Estou me preparando para o resultado? Porque ainda tem outro problema doentio, que é a pessoa se preparar só para se der errado. Tá, mas se der certo, tu está se preparando? A gente mora perto, pessoal, eu sou do Rio de Janeiro. Estou me preparando para, não, se der tudo certo, eu vou fazer tal coisa, e aí se funcionar mais ainda, e deixa a mente fluir. Imaginação é de graça. Seria um grande sacrilégio, um crime, eu poupar recurso gratuito. A imaginação é gratuita. Acho que todos os dias acontecem coisas ruins. E todos os dias acontecem coisas boas. Tu entende? Entende o termômetro? Por exemplo, Preciosa Ágata. O que te faz feliz? Do que você gosta de fazer? Mundo das Orquídeas. O que você gosta de fazer? Vocês que estão analisando, ouvindo ou lendo sem falar nada, pode se manifestar ou pode ficar no oculto mesmo. É ser mãe, ter um propósito que me faça acordar feliz. O propósito, né? Bem legal isso, né? Isso aqui que eu estou fazendo agora, eu me sinto muito bem em fazer essas explanações. Que o ponto todo é esse, sabe? Você gosta de ouvir as pessoas? Eu gosto também de ouvir, gosto de falar, gosto dessa interação. Verdade, todos os dias acontecem coisas boas também. Entende o termômetro do equilíbrio? Aí eu faço uma escolha. Fora da Matrix, eu olho por cima e falo assim, cara, eu vou me viciar em arranjar solução ou em arranjar problema. Aí eu olho para a solução e lembro o seguinte. Olha que coisa louca, um paradoxo. Todo problema tem solução. E toda solução traz com ele novos problemas. Até chega uma hora que tem problemas bons de resolver. Só para poder dar um exemplo clássico. A pessoa me fala assim, oi Marcos, bom dia. A pessoa me fala assim, cara, minha venda está muito ruim, só um exemplo, né? Na loja está assim, isso é um problema, tem que resolver. É um problema ruim de resolver. Vamos fazer esse anúncio assim, vamos mexer aqui, vamos aprender a fazer anúncio pela internet, papá. E cara, tá ficando bom. Só que estou com um problema, eu não estou conseguindo atender a demanda. Tem que parar os anúncios. Isso é um problema ótimo de resolver. Passou do... O que era o melhor problema? Aquele outro que ele não conseguia pagar nada, porque não estava vendendo nada? Ou esse novo, que ele agora está endoidando, tem que arranjar gente nova, cabeça pegando fogo, porque... Entende? São duas coisas distintas, são os dois problemas. Mas o segundo é um problema também, mas é um problema legal de resolver. Que a pessoa tem que olhar e ter orgulho, falar, pô, eu arranjei um problema novo, que é porque eu estou vendendo além da conta. Estou dando só um exemplo, né? Para não ficar uma coisa muito abstrata, que senão a gente vai falando assim, fica tudo abstrato. Não, para o concreto, é esse. Arranjar um problema bom de resolver. De repente, no seu objetivo principal de vida, que você que está me escutando, ou na reprise, ou aqui no ao vivo, você tem uma coisa que, não, eu queria ser mais calmo, queria ter uma percepção melhor de algumas coisas. Ótimo, um problema para ser resolvido. Problema bom de resolver é quando você começar, oi Oráclito, a realmente pôr em prática alguma coisa que você aprendeu e às vezes não dá certo. Falou, mas por que seria um problema bom de resolver? Porque eu acabei de dizer que é quando as pessoas erram e aprendem com seus erros que elas costumam alcançar resultados extraordinários. É verdade também que é considerado sabedoria quando a gente não precisa sofrer para dar valor a algo, que as coisas vêm com facilidade, que a gente viu o outro passar por alguma coisa e já consegue aprender algo. Isso é o sábio, que não vai precisar ter dificuldade para alcançar uma coisa para dar valor. A inteligência está em ser algo penoso e você fala, não, isso aqui eu vou dar muito valor, que eu demorei para conquistar isso aqui, foi trabalhoso. A ignorância seria eu fazer uma parada, dar trabalho e depois jogar fora. Então são três extremos. E a sabedoria é a primazia não falada de fora da Matrix.
Você pode e deve conseguir coisas com facilidade e elas vão ficar na sua mão. Qual é a grande mentira? Alguns ditados populares, como quem diz assim: o que vem fácil vai fácil. Mentira. A não ser que você não tenha sabedoria. Aí é verdade. Se você tiver sabedoria, pode ter vindo fácil você lembrar: pô, que legal, eu ganhei isso aqui, me deu, foi tudo fácil de fazer, foi legal, foi divertido e eu quero continuar tendo isso aqui. Você faz uma escolha. Mas é óbvio que a percepção que a gente tem das coisas, pela própria repetição, é essa. É igual se alguém fala assim: ah, amor, não, sorte no amor, azar no jogo, alguma coisa assim. Como quem estivesse deixando a entender para nós que uma pessoa não pode ser plena em todas as áreas. E é óbvio que ela pode, e aliás ela deve ser plena em todas as áreas. Lá no 453, que é um curso que a gente vem falando sobre esse assunto, vai falar no mesmo curso de espiritualidade, campo emocional, campo físico e campo financeiro. E porque as 4 camadas elas estão intrínsecas à nossa realidade, e por mais que sejam coisas distintas, que tem que ser tratado em campos diferentes, elas afetam uma coisa na outra. Porque uma pessoa que está espiritualizada, isso inclui o ateu. É engraçado, né? Como é que tem o ateu espiritualizado? Isso é outro tema, mas vamos lá. Uma pessoa espiritualizada, ela consegue reconhecer suas fraquezas emocionais e buscar auxílio. Então ela já vai estar ajudando. Uma pessoa com emocional forte, o corpo responde melhor, ela tem o desejo de transformação daquele corpo. Um corpo que está em alto nível, obviamente ele consegue produzir mais recursos financeiros. Então uma coisa vai afetando a outra, muito. O que eu faço para não ter minha live suspensa, bloqueada ou banida? O Heráclito, boa pergunta. Eu sou novo aqui no TikTok, você vai perceber, eu tô aqui no Quai e no TikTok ao mesmo tempo. Que eu nem tenho a quantidade de seguidores para fazer live no TikTok, mas mesmo assim permitiram, provavelmente pela repercussão que eu já tenho lá no Quai. Não sei se é por isso. Então eu não sei muitas coisas, mas sei que tem regras aqui que tem que serem seguidas, palavras que não podem ser faladas, esse tipo de coisa. Essa cotação do nada, entendi. Eu não sei, Heráclito. São 2 comentários, uma da Preciosa Ágata e um da Munda das Orquídeas. Munda das Orquídeas falou assim: essa é uma crença limitante que leva as inúmeras pessoas à exaustão por achar que essa é a única opção. Exatamente! Eu vou até printar o que ela falou aqui. Preciosa Ágata, tudo que vem fácil, agradecemos a Deus e ao universo que nos deu. Exatamente! Tem até um negócio que as pessoas vão chamar de mantra, vocês podem chamar do que vocês quiserem. Que vai falar assim: tudo que eu desejo vem a mim com facilidade. Eu completo com meu bordão brilho, transbordo e prosperidade, que é o meu jeito de falar. Brilho, transbordo e prosperidade. E exatamente. Essas 2 coisas aqui. Aconteceu essa situação do nada. Eu não sei te responder, Heráclito. Eu não tenho conhecimento para isso. Principalmente aqui no pretinho. Lá no abóbora ainda tenho mais conhecimento. E aí o que acontece? Assim como a gente acreditou nisso que é mantrado, que é exatamente isso, uma crença limitante instalada na cabeça coletiva, nós também temos como instalar num grupo mente mestra como esse que a gente está fazendo aqui agora, ou para nós mesmos ou para nossa família, ou ao contrário. A minha filha, por exemplo, ela passa um turbilhão de coisas extravagantes. Por quê? Porque todo dia... Imagina, ela desde criança fazendo isso, é uma máquina, perigosíssima. Em que sentido? Todo dia de manhã, eu falei, já fez esse exercício hoje? Agora ela mesmo repete sozinha. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou poderosa, tudo que eu quero eu tenho e vem a mim com facilidade, brilho, transbordo e prosperidade. Repete aquilo. Repete aquilo. E aí você instala uma nova crença, porque as pessoas falam das crenças limitantes. E o que é a minha preocupação? De falar para vocês de crenças limitantes e mostrar como é que eu instalo uma crença nova. Porque qualquer vício, qualquer comportamento, qualquer hábito, tão logo ele é retirado como um hábito ruim, uma crença limitante, tem que se colocar uma crença motivadora, novos hábitos, algo no lugar. Um novo vício, é vício mesmo, tá, gente? E dá o mesmo esforço para viciar uma coisa ruim ou viciar uma coisa boa. A gente escolhe os nossos vícios quando sai da Matrix. A gente não escolhe nossos vícios enquanto está no ritmo hipnótico. Até quem quer aprender mais sobre ritmo hipnótico, tem algumas coisas. Também tem um curso que eu vendo lá sobre liderança e persuasão, que vai entrar no assunto. Mas existe muito conteúdo gratuito, que existe Pense em Riqueza,
Mais Esperto que o Diabo, alguns conteúdos do Napoleão Hill e outros de Robert Kiyosaki que vão entrar no assunto da reprogramação mental. Instalação de um drive poderoso, como sua filha faz, é magnífico. Exatamente. Só que sabe qual é o problema que ela passa, o mundo das orquídeas? Tu falou o drive, tu tá ligado no Pablinho, né? Mas enfim. Que é o problema hoje? Toda vez que ela fala assim, pai, eu não consigo, eu falo assim, repete. Tudo que eu treinar, eu consigo. Eu só preciso treinar. Ela repete, depois vai lá e consegue. Óbvio, qualquer coisa que você treinar, você consegue. Pode não conseguir com facilidade. Enfim. Só que agora, quando ela vê outra criança falar que não consegue, ela fica, você tem que treinar. Você tem que treinar. Aí essa criança continua, não consegue, ela faz. Aí sai de perto. Então ela não consegue mais conviver com crianças da mesma idade que ela. A não ser que seja uma criança da mesma idade que ela, que tenha nela os mesmos drives. As mesmas mentalidades instaladas. Do contrário, não dá mais. É estressante para ela, porque ela entendeu uma coisa, só que ela tem 6 anos, eu tô falando uma coisa de criança. A gente ignora muito o poder infantil, tá? Ignora demais a capacidade que as crianças têm. Muito. O quão perigosas e maravilhosas elas são. Quando eu digo perigosos, é para chamar a atenção mesmo, que é uma coisa maravilhosa, tá? Vai ser desse jeito, porque o que acontece, o mundo das orquídeas, eu treinei ela para isso. Por exemplo, eu treinei ela a aprender a cair. Então eu não falo para ela não subir nas coisas, para ela não correr, para ela não pular. Pelo contrário, vai. Quando é uma coisa muito perigosa, eu falo, ó, pra cá, sai daí, vem pra cá. Porque as pessoas falam assim, não mexe aí. Aí a criança vai continuar mexendo. Você faz ao contrário, mostra para onde quer, ó. Vem pra cá, ó, brinca aqui. Mostra para onde você quer. Isso funciona com a criança, mas funciona com o adulto também. A pessoa me pega para mim várias vezes por semana e perguntou assim, Richard, terapeuta, como é que eu faço para esquecer tal coisa? Já começou errado. Olha para outro lado, vai outra coisa. Entendeu? Porque senão você não vai lembrar sempre daquilo ali. Então, nela eu estou fazendo algo que nunca foi feito em mim, que eu fiz consciente eu mesmo. Parei e falei, ó, eu preciso reprogramar minha mente. Porque essa voz de não consigo na minha cabeça, na verdade é a mamãe falando, desce daí que você vai cair. Essa voz não é minha. Eu não estou aceitando mais essa voz. Minha mãe é maravilhosa, tá? Mas estou dando um exemplo. Essa voz aqui é minha mesmo. Não, essa voz aqui é da política. Não, essa voz aqui é da escola. Qual é a voz? A Matrix, nesse sentido, é sobre isso. É tipo assim, ó. Essa voz que está falando não é sua. Você não é seu pensamento. Tem um livro chamado O Poder do Agora que vai entrar só nesse assunto. Você não é seu pensamento. Você é você. Até de vez em quando eu brinco, né? Eu falo em tom de brincadeira, falo, você é você? Que às vezes eu não sou eu, você é você. Eu já era eu, mas depois eu vi que não era eu, depois eu sou eu. Brincando, mas é verdade. Não se machucar, tenha cuidado. Pode ser, a Preciosa Ágata lançou aqui, ó, vai, mas tente não se machucar, tenha cuidado. Uma reprogramação mental. Na minha cabeça hoje, toda vez que vem essa sensação de desce daí que você vai cair, ali é perigoso. Já sabe cair? Calculou? Tá disposto a dar certo e fazer um negócio maneiro? Sim. Tá disposto a cair? Tá sabendo cair do jeito que você não se quebre todinho? Sim. Então vai. Não, eu tô com medo. Não, mas medo por causa de quê? Por causa da mamãe ou porque você tá vendo a altura que tá? Então são um raciocínio que a gente está falando de uma coisa física, mas que isso acontece em projetos. A necessidade da pessoa, por exemplo, ter uma aprovação em alguma coisa. Por exemplo, igual eu falei, abrir aqui no Pretinho com menos quantidade de seguidores do que seria para abrir a live, né? Vamos fazer a aventura de fazer o negócio. Bora! Mas são 2 lives ao mesmo tempo. Vamos fazer. Aí se der errado, o máximo que pode acontecer é eu aprender alguma coisa com aquela aventura aí e ir melhorando. Se eu não aprender nada com o meu erro, tem alguma coisa errada mesmo, né? Aprendi. Um dia a gente ganha, outro dia a gente aprende. Então, toda essa reflexão ali de como é que eu consigo identificar aqui qual é a minha crença limitante, mas como é que eu transformo essa crença em uma crença motivadora? Primeiro, reconhecendo onde elas estão. O problema não são nossos inimigos. A outra citação de livro, que é o Sun Tzu, Arte da Guerra, é o saber onde eles estão,
como eles atuam e como é que eu neutralizo. Isso de saber cair é interessante. Eu aprendi isso na arte marcial, vou te falar sobre isso. Que papo interessante. Tamo junto, o Mundo das Orquídeas. Que eu, se eu começo a pensar nessa linha de raciocínio, tamo junto, Mundo das Orquídeas, gratidão pela sua presença. Eu começo a pensar o seguinte: se eu sei cair, porque a gente vai ensinar o aluno, a minha reflexão é a seguinte: às vezes a pessoa pode praticar arte marcial e não pensar nisso. Eu pratico desde os 16, eu observo o seguinte: o aluno durante um treino de luta, alguma vez ele vai tomar uma rasteira, uma banda, uma queda? É óbvio, ele vai cair. Então não adianta falar para ele não cair. Cair ele vai. Então a gente faz o quê? Ensina ele a cair do jeito que ele não se machuca, né? A botar o cotovelo aqui para dentro, a esticar o braço para não bater o cotovelo no chão. Então ele estica, ele faz uma posição que algumas artes marciais chamam de Kime, outras chamam de outras coisas, de Uke, enfim, para poder a pessoa cair certo, né? Só que essa reflexão eu trouxe como opa, isso aqui está na Matrix, está uma falha na Matrix, aqui tem uma mensagem aqui dentro. E se eu fizer isso com a minha cabeça? Se o meu emocional aprender a cair de um jeito que ele sofre impacto, mas não se quebra todo? E se eu aprender isso na minha espiritualidade? E se eu aprender isso no meu campo financeiro? Não necessariamente, preciosa Ágata. Saber cair só para quem faz artes marciais? Então, não necessariamente. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz qualquer tipo de esporte que envolve o risco da queda, as primeiras aulas são de queda, de como que cai. Porque cair, ela vai cair. Se ela tem um risco, ela vai cair. Porque ela não vai fazer isso uma vez, duas, três. Ela vai fazer isso 40, 80, 180. A ginástica rítmica, entende? Mas mesmo uma pessoa que nunca praticou, se você olhar um vídeo assim, mesmo se você não quiser praticar, tá? Você coloca lá e assim, como cair sem se machucar. Aí vai ter, provavelmente, o pessoal do judô que costuma fazer mais isso, porque eles vão cair toda hora. Vai ser arremessado. Não é o que eu pratico, mas o que eu tô querendo dizer? Tu vai olhar o vídeo, mas não vai absorver só pro teu campo físico. Vai pensar... E sabe por que eu me abri a mente por causa disso? Porque uma vez eu estava vendo uma palestra e alguém falou assim: como você reage às quedas da vida? Aí eu fiz assim, com o meu corpo. Que eu pensei, assim, ué. Aí eu falei, não, ele tá falando... Aí... a cabeça explodiu. Por quê? Porque, obviamente, a pessoa estava falando do campo emocional. Mas eu pensei, caramba, é isso. Eu preciso fazer as posições de queda. Porque tem algum ser humano que nunca foi frustrado? Eu sou terapeuta, Vicente. Tanto na área física quanto na área mental. Não tem nenhum ser humano que nunca se frustrou. Então ele já caiu, ele precisa aprender a cair. Tem algum ser humano que teve um grande resultado financeiro que nunca faliu? Não, todo mundo, pode puxar a estatística, todo mundo que tem um resultado acima da média faliu alguma vez antes de ter esse resultado. Então ele aprendeu a cair. Na espiritualidade, quem é muito espiritualizado já passou pelo deserto, então ele ou ela caiu e aprendeu a cair. Tá pegando a linha de raciocínio? Então, na verdade, quando eu falei do ponto de vista do equilíbrio, e de que ser otimista não vai ajudar e ser pessimista é doença, e ser realista é a única solução viável, aceitável pela estatística, é porque é óbvio que todo mundo vai cair, em todas as áreas. A pergunta maior é, você sabe cair? Porque se sabe, você vai ter resultado. Agora, viu, não é sobre otimismo, é sobre realismo. Todo mundo vai cair, mas se souber cair, eu não tenho problema nenhum com isso. Já sei como eu caio, já sei fazer um rolamento, já sei cair do jeito que é até bonito de ver, não me machuco, tem uma dimensão clara da altura. Se estivermos falando da queda do mesmo nível, ela tem um risco. Se estivermos falando de uma queda de saltar de uma área muito alta, vou ter que bater, fazer um rolamento, entende? Tem toda uma técnica para você pular de um lugar mais alto, o dobro da sua altura. O triplo você já vai se machucar de qualquer jeito, o quádruplo você não vai conseguir fazer nenhuma das técnicas. E então tem uma estatística já prevista para o campo físico, que no campo emocional, espiritual e financeiro, como eu falei, elas são intrínsecas, elas estão ali, são quatro identidades, mas elas estão batendo uma na outra o tempo todo. O tempo todo. E como foi falado, né? Existem drives, existem linhas de raciocínio, de pensamento,
que elas fazem com que o ser humano viva penando para conseguir uma coisa, enquanto na verdade, obrigado massinha pelo bastão, ele pode sim conseguir com mais facilidade. Pode ser difícil e tudo bem, só que ele pode conseguir com facilidade. Quem aprendeu que tudo é suado, tudo sofrido, só consegue daquela maneira. Sempre consegue, mas é tudo difícil. Quem aprendeu e entendeu os códigos da prosperidade, entendeu até a alegria no processo, pode ter algumas coisas que vai conseguir com dificuldade e outras que vai falar assim, pô, foi maneiro, foi legal, foi divertido, foi fácil. E a pessoa dá valor àquilo ali. Eu sou católico apostólico romano. A preciosa Ágata perguntou a minha religião. E eu fico muito feliz de conseguir falar com pessoas de doutrinas diferentes, ou até pessoas céticas ou ateus, porque eu acredito muito no seguinte, preciosa Ágata. Inclusive, quem quiser ver o replay do que está acontecendo aqui agora, na íntegra, completo, fica no YouTube todo dia, no dia seguinte às 6 da manhã. Por exemplo, hoje às 6 da manhã, fica o que foi feito ontem. E amanhã às 6 da manhã, o de hoje é postado amanhã, às 6 horas. Eu percebi quando você falou da missa que estava acontecendo agora há pouco, pois ela é romana. O que acontece? A religião, eu vou falar de algumas coisas rapidamente antes de fechar, que eu estou quase na hora de fechar. Que elas são maravilhosas, mas são perigosas. A escola, nossa família, a religião, a política e a farmácia. São 5 coisas maravilhosas e perigosas. Talvez amanhã, de repente, eu pego para falar só desse assunto, mas mais aprofundado. Hoje eu vou só deixar uma introdução ao tema. A gente necessita da família para uma grande estruturação, mas é lá, como a gente tem muito afeto, é a que mais nos afeta. Dentro da doutrina religiosa, é maravilhoso, só que ela também é, possivelmente, um fator limitador. Pô, tamo junto, Vicente. É também um fator limitador para quem não compreendeu e acabou se tornando um religioso sem conseguir perceber os detalhes. Lembrando que estamos com o carrinho aberto, cursos à venda de Manual da Persuasão e Liderança e os Códigos de Prosperidade que vão falar desses assuntos de espiritualidade, campo emocional, físico e financeiro. E também você consegue conversar 1 a 1, é só me chamar no privado. Voltando. Dentro da farmácia é ótimo, tem muita dissolução lá. Problema é que também tem o excesso e o vício, tanto que é drogaria, porque é droga, e tem a má utilização e a dependência física, química e emocional daquele medicamento, até ele não fazer mais efeito. Dentro da área da política, tamo junto, DG, é uma coisa que, ao mesmo tempo, a palavra em si significa política, que é o pensamento coletivo, é algo para todos, mas acaba acontecendo um negócio chamado idiota, que é pensar em si, egoísmo. Então é importante, mas é um rolê. Tem um livro de oração, tem um... Entendi, você é bem assídua, né? Excelente, preciosa Ágata. Dentro do que eu falei? Falei política, religião, família. O que mais eu falei? Escola. A escola é necessária, ela é importante demais e ao mesmo tempo é um lugar extremamente nocivo, porque também vai nos condicionar a falhas contínuas, porque vai acreditar que errar não é bom, por exemplo. E errar é ótimo, desde que você aprenda alguma coisa com isso e que desenvolva novos métodos e aprenda inclusive a errar do jeito que não seja tão penoso. Então é outra linha de raciocínio. Me fugiu a quinta coisa, né? Bom dia, Jane. Vamos ver se eu lembro todos. A família, a religião, a política, a farmácia. E o que é que mais? Falei agora há pouco. Entendi, preciosa Ágata. Falei agorinha. Falei agora. Alguém para me lembrar? Escreve aí. Família, religião, política, escola. Qual foi o outro? Eu vou ter que ver o meu próprio replay. Eu falei, sempre na ponta da língua. Eu falo todo dia dessa bagaça. Qual foi o outro? Eu só vou fechar agora quando descobrir qual é o outro, né? Vou até comer um negócio aqui. Vamos ver.
farmácia, família, religião, política. São 5. Família, farmácia, religião e política. Qual é o outro? Escola, né? Acho que é isso, ó. Família, escola, religião e política, farmácia. Ah, são esses, pronto. São 5. Família, farmácia, política. Acabei de falar. Religião e política. Família. Família, religião e política, farmácia e escola. É isso. Vou botar assim, família e escola junto, que eu vou me lembrar, religião e política e farmácia. Agora não tem como esquecer, ó. Viu? É isso. Mas vocês entenderam. Então, amanhã eu tô pensando em aprofundar só nisso. Pegar um por um e entrar na polêmica. Porque assim, falando, não tem nenhuma polêmica, né? Quero botar a mão lá dentro e rasgar. Como eu estou chegando ao fim, é outro rolê. Ô Jane, lá no aplicativo que eu tenho agência, né, pai? Bom que fica gravado isso também. Eu tenho agência no aplicativo que ele é voltado a questões financeiras. A gente se diverte, bate papo lá. Hoje não vai ter bomba lá, tá? Não vai ter troca. Vai ser no sábado. Que a maioria tá com pouca coisa. Apesar de que vocês receberam, né? Já receberam o Faz Me Rir. De repente já facilitou. Mas mesmo assim, a gente vai jogar pra sábado, que aí todo mundo vai poder no sábado. A gente vai lá, bate papo, brinca, troca e envolve o dinheiro no rolê da alegria. Bom, se alguém quiser falar mais alguma coisa agora é a hora. Que eu estou encerrando nos 2 aplicativos. Estou muito feliz, né? Tanto de ter podido acompanhar vocês até aqui. Hoje vim para bater papo mais relaxado, mais descontraído. A gente conseguiu entregar tema mesmo assim nesse mundo. Deveria ter muitas pessoas de cabeça aberta para ver se seríamos um planeta mais feliz. Verdade. Periodicamente a Miss é isso, o Preciosa Ágata. Desse jeito, essa assiduidade é muito bom, né? Se ocupar com coisas boas é maravilhoso. Muito bom. Ó, amanhã, 4 horas da manhã, vocês sabem que eu tô aí. Às vezes começa um pouco depois, né? Isso acontece como hoje, comecei umas 4h15. Mas vocês sabem que por volta de 4 horas eu começo. Já falei dos cursos, já falei da mentoria, já falei do aplicativo que eu tenho agência. Já falei dos outros... Todos os perfis que vocês procurarem como Richard Nascimento Terapeuta, vão encontrar ou o corte da live no Quai, ou no TikTok, ou no YouTube na íntegra, fica 100% gravado, tá? Faça seu dia ser extraordinário. Vai e vença, que por vencido eu não lhe conheço. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, tá? Obrigado, muitíssimo obrigado pela participação de cada um. A Preciosa Ágata falou aqui, né, de fazer qualquer coisa reta. Entendi, você é uma pessoa realmente bem assídua, né? Isso aí, se ocupa a mente com isso, é excelente. É uma prática ótima. Até amanhã. Fui!